Classes enum e objetos de função. Bom, nós já conhecemos a utilidade dos tipos enumerados, que é o enum, mas não são recomendados em C++. Em alguns casos, eles permitem comparações que não fazem nenhum sentido. No C++11 foi definido um novo conceito, a classe enum, também chamada de enumeração com escopo definido, que torna as enumerações com tipos e escopos fortes. Para fazer uma classe enum, usamos a palavra-chave class após a palavra-chave enum. Com classes enum, o compilador não converterá implicitamente os valores do enumerador em inteiros. Lembrando que a palavra-chave class, junto com a palavra-chave static, é uma das palavras-chave mais sobrecarregadas na linguagem C++ e pode ter significados diferentes dependendo do contexto. Embora as classes enum usem a palavra-chave class, elas não são consideradas classes no sentido tradicional do C++. Então vamos ver lá na prática como que funciona. Vamos abrir aqui um terminal, vamos abrir o nosso editor de texto, abra o que você está utilizando e vamos chamar aqui de classes-enum.cpp, só para a gente saber como funciona esse conceito. Vamos criar aqui dois enums, como a gente já sabe. Enum, vamos chamar de cores. Aqui a gente já sabe que coloca ponto e vírgula no final. E a gente vai colocar color blue, vírgula, color purple. E aqui a gente vai criar outro enum, e vamos chamar de frutas. Vamos criar duas frutas aqui, laranja e pêssego. Aqui a gente vai, como a gente já sabe, instanciar, mas já vamos instanciar ela já chamando algum enumerador. Vamos chamar cores, de cores mesmo, e já vamos chamar aqui entre chaves a cor color blue. Vamos fazer o mesmo para frutas e já vamos aqui definir como laranja. Então veja só o seguinte, cores é diferente de fruta. Não faz sentido você comparar uma cor com a fruta. Mas se você fizer assim, ó, if cores for igual a frutas, então imprima isso aqui, std:/out são iguais, /n, se não for, else, cout diferentes. Pela lógica aqui, a gente já sabe que seria no caso diferente, porque cores não são iguais às frutas e os nomes aqui também são diferentes. Como que pode dar igual? Mas se a gente compilar isso aqui, g++ class enum, já tem um warning aí, olha lá, já chamou um warning, mas se a gente rodar, são iguais. Então isso aqui vai ser totalmente evitado se a gente depois da palavra enum aqui, ó, colocar class, e aqui também colocar class, você evita dessas coisas acontecerem. Quando você for compilar, ó, o compilador nem permite mais esse tipo de comparação. Uma coisa é totalmente diferente da outra. Vamos fazer o seguinte, isso aqui a gente nem vai mais utilizar. Vamos só imprimir aqui std:/out, o número de cores é cores. Vamos ver qual é o número de cores aí. Ainda está com class aqui. G++ class enum. Olha lá, já deu um erro bizarrão aí, né? Aqui, ó, em cima, vamos procurar aqui em cima. Color blue não foi declarado, tal. Tá bom, então vamos fazer com vim class enum. Então, se a gente vier aqui e colocar static, como a gente já sabe, static underline cast, para tornar ele como inteiro, a palavra cores. Agora vamos tentar lá compilar. G++ class enum, ó, deu um erro aí, mas color blue, tá, vamos ver isso aqui. Vamos tirar as inicializações daqui e deixar somente a instância do tipo enumerado. Salvar aqui e vamos compilar. Agora foi, ./a é 0. Se a gente não fizer o static cast aqui, sem a inicialização, salvar aqui, G++ class enum, volta ao erro. Então, você só vai conseguir ter tipos enumerados com C++ e imprimir o número se você utilizar enum class, se você fizer conversão disso aqui para número com static cast, como a gente já viu implicitamente. Agora vamos ver outro conceito ainda nesse vídeo. Vamos ver aí objetos de função. Ele também é conhecido como functor. Um functor ou function object é um termo não oficial, como se fosse uma gíria, digamos assim, no C++, sendo function object o termo oficial. Você vai ver muitas vezes as pessoas falam de functor, mas não é uma função. Um objeto de função é qualquer objeto para qual o operador de chamada de função é definido. Um functor é diferente de uma função. Um functor é basicamente apenas uma classe que define o operador. Assim mesmo, operador e parênteses e fechamento de parênteses. Isso permite criar objetos que se parecem com a função, e a serventia do functor é para quando você precisar passar
uma função functor como parâmetro de uma função mesmo. Então vamos lá ver na prática como funciona o functor. Functor.cpp. Então vamos criar, na verdade, uma struct. A gente sabe que structs ela é similar a uma classe. E aqui na estrutura a gente pode criar, por exemplo, um void funcão, e aqui a gente passa uma função, igual a gente faz em classes, vira uma função membro. Na verdade, aqui também é chamada de função membro ou membro quando está dentro de um struct. Não sei se eu falei isso para você. Mas a gente cria um nome aí para nossa função. Se a gente não quiser criar um nome, a gente pode pegar em classes, por exemplo, o mesmo nome aqui e repetir, é chamado construtores. Só que os functors, eles retornam valores não sendo um membro e nem é uma função membro, mas eles podem retornar valores. Então vamos criar aqui um functor, sempre com operator, aqui no caso para ficar bem definido. Isso aqui não vai ter um nome, ele é chamado somente de operator, é como se fosse uma função. Então você vê que é do tipo inteiro, vai retornar valores do tipo inteiro. Operator, quando você está utilizando functor, você utiliza isso aqui. Nem sempre você precisa passar operator, mas na maioria dos casos. E ele vai receber, aí aqui é assim a sintaxe, um parâmetro x. Você pode escrever const depois. Se tivesse aqui fora e não fosse um functor, fosse uma função mesmo, você não podia usar assim const depois. Então, geralmente, quando tem const depois, é porque ele é um functor. Quando você estiver utilizando alguma documentação que pede para você implementar o const depois, você já sabe que você está praticamente passando um functor ali para a situação. E esse functor que ele pode retornar, vamos dizer que ele vai retornar o quadrado desse x. X vezes 2, na verdade. O quadrado não, x vezes 2. A multiplicação. Então, você vê aqui que esse functor, ele não tem nome. E como que você vai utilizar ele? Para você identificar, o compilador, no caso, identifica ele através do nome da variável ou da estrutura ou classe que você está utilizando um functor, tá? Então a gente vai aqui instanciar a nossa estrutura e vamos criar aqui um valor para x igual a e5. Olha lá, olha a sintaxe diferente do que a gente está acostumado. Se out, o valor de x é, passo x aqui, vamos ver se funciona isso aqui. Então, tudo certo aí, basta a gente compilar o nosso functor aqui para ver se está funcionando. Beleza, ponto barra a, olha lá, x, 5 vezes 2, 10. Então, isso é um functor. Sempre que você vê operator, abertura e fechamento de parênteses, determina um functor. Ele não tem nome. Você pode acessar ele como se fosse um construtor. Functor é isso, é para isso que ele serve. A gente vai ver mais implementações de functor em situações em que você já sabe do que está se referindo. Vamos ao próximo capítulo.